Oi, eu sou a Gabi Xavier e sim, estamos ainda em um cenário diferente, eu não tô em casa, mas mais um vídeo improvisado porque surgiu a necessidade de eu comentar o fim de Tokyo Ghoul. Sim, chegamos no último episódio de Tokyo Ghoul Re, que é uma continuação direta de Tokyo Ghoul, que agora chegou ao que tivemos no fim do mangá, de uma forma muito mais acelerada. Eu vou comentar as minhas impressões finais, foi bom, foi ruim, melhorou, piorou, e também, é claro, tirar várias dúvidas que eu sei que você ficou no final desse episódio. Eu sei, não foram explicadas muitas coisas, eu vou tentar melhorar a situação pra vocês, então deixa um like, se inscreve se você não for inscrito e comenta aqui embaixo o que você achou do fim de Tokyo Ghoul. Você ficou triste? Você chorou? Ou você ficou aliviado? Ou você nem sequer assistiu? Vamos lá. O último episódio, basicamente, ele terminou a luta final, que foi entre o Furuta e o Kaneki, e também trouxe um pouquinho mais de explicação para esse último vilão, que a gente talvez não entendesse muito bem os propósitos, e agora, pelo menos, talvez ele não tenha um objetivo final de fato, mas a gente entende de onde ele veio, e eu vou melhorar um pouquinho essa explicação. O Furuta nasceu, de fato, como a gente já sabia, nos mesmos jardins que a Arima nasceu. Eles eram, então, crias ali do clã Washu, meio ghouls, a maioria deles, que não eram perfeitos como Yoshimura Eto era. Eles tinham capacidades acima dos humanos, mas viviam menos, envelheciam mais rápido, assim como Arima, e por isso ele também aceitou a sua morte por uma causa maior. Ele já ia morrer cedo mesmo. Furuta era um filho ilegítimo de Tsuneyoshi Washu, o mesmo que ele matou logo mais, alguns episódios atrás, e que era o chefão dos Washu, aqueles que comandavam o CCG, ghouls que fingiam ser humanos para deixar a sociedade as coisas do jeito que eles achavam melhor para eles. Quando o Furuta descobriu ele, com todo o seu potencial, ele era muito bom, que ele na verdade era apenas uma peça no tabuleiro, ele tinha um uso, um objetivo e um fim muito breve, isso o machucou. No final ele inclusive comenta que ele apenas queria ter uma vida normal, mas ele foi criado para outra coisa. Ele não teria escolha. E aí ele, devagarzinho, foi traçando os seus planos para primeiramente acabar com toda essa estrutura dos Washu. E acabou com quase todos eles. Só sobrou um filho do Tsuneyoshi, que no final das contas até mesmo a gente viu que se rebelou e ajudou na luta de ghouls com humanos contra Vi. A organização inclusive cheia do pessoal lá do jardim. Eu acho que o Furuta, ao longo do tempo, foi perdendo seu objetivo. Se ele ganhasse, por exemplo, do Kaneki naquele momento, se o pessoal da Vi ganhasse de todo mundo lá em cima, o que viria depois? Eu não acho que ele descansaria, que ele tinha um objetivo fim. Ele simplesmente foi conduzindo as coisas e no final era apenas uma vingança do que um propósito de fato. E o que ele tinha também nos jardins? Uma amizade, proximidade com a Arise, que também nasceu lá. Era o Washu de sangue, porém Ghoul. Sim, também tinham casos como esse. E a Arise consegue fugir de lá com a ajuda do Furuta. E depois que foge, meio que não liga mais pra ele. Talvez isso tenha deixado o Furuta muito chateado, porque ele ajudou na captura dela e uso para experimentos, como a transformação do Kaneki e várias outras que a gente foi acompanhando, inclusive recentemente. A mais recente, aquela galera do Esquadrão Ogai que o Kaneki engoliu antes de virar o Dragon. E antes da gente falar sobre Arise, que é outro papo, outra modificação e uma parte que precisa ser entendida, a luta entre os dois trouxe muito mais do que a gente tem em Tokyo Ghoul Re, que são pensamentos, filosofias e considerações importantes, do que apenas quem é mais forte que quem. Kaneki realmente acabou de engolir, como eu falei, um esquadrão inteiro feito com base no Kakuhou de uma Ghoul que era muito forte, que é a Arise, e tem muitas experiências, ele tinha um potencial sim para possivelmente ganhar do Furuta. Mas mesmo que a gente não faça essas comparações e métricas, naquela hora o Kaneki tinha muito mais objetivo. Ele tinha por quem lutar, por quem sobreviver e por quem continuar. Ah, mas o Furuta fala, muitas vezes ele tentou e falhou e não conseguiu e não salvou e matou um monte no caminho, mas ele sabia o que ele queria. Ele sabia por que ele fazia aquilo e que tinham pessoas queridas o esperando. O Furuta não tinha isso. E isso faz diferença. Então, mesmo na sua forma Kakuja, ele acaba perdendo pro Kaneki. E talvez, quem sabe, esse último respiro dele tenha sido mais um alívio do que continuar vivo buscando o que talvez nem ele soubesse o que era. A felicidade para ele já não era mais alcançável. Ele não tinha algo que o faria feliz. Ele foi apenas se vingando. Lá em cima, a luta da galera de ex-CCG, galera do Gold, Ghouls e Humanos,
contra o pessoal da organização V, na verdade teve uma grande virada importante com a chegada de um pessoal gigantesco ali dos White Suits. Aí foi uma grande cartada para que eles conseguissem vencer realmente, e o mais importante era, é claro, destruir o núcleo. O segundo núcleo, o que estava ativo do Dragon. A gente achava, sabia que tinha o Kaneki, mas o Kaneki saiu e algo continuou ainda ativo e produzindo, expelindo, liberando criaturas que liberavam uma substância que produzia gonificação, transformava humanos em ghouls, ou com essa reprodução muito rápida de células RC, células do tecido Ghoul em humanos, também poderia produzir aquela doença daqueles tumores que pareciam Kakuja, mas não eram úteis, como a irmã do Shirazo já tinha, como a Saiko acabou tendo. E qual era esse núcleo? Muitas pessoas já pensavam, imaginavam ou sabiam que era Arise, mas qual a explicação para ela estar lá? Para ela estar dentro daquela redoma, para ela estar daquele jeito? Qual o sentido se de fato a transformação veio do Kaneki? Então, a gente tem duas explicações possíveis que se diferenciam um pouquinho entre mangá e anime. Primeiro vamos entender o que aconteceu no mangá, que é o mais completinho. Arise estava viva desde sempre? Sim, Arise sobreviveu à queda da estrutura metálica lá, no momento que ela quase matou o Kaneki, e ela foi utilizada com a ajuda do Furuta pelo Dr. Kano para suas experiências com o seu Kakuhou, seu órgão Ghoul. Veio o Kaneki, veio vários outros meio Ghouls a partir disso, e ela continuou sendo um importante experimento, porque era uma Washu, este clã que a gente já comentou também anteriormente, que veio do Oriente Médio. Ao longo de muitas gerações de canibalismo, eles são tão fortes que já nascem Kakuja. Tem um momento no mangá que ela consegue fugir, posteriormente é capturada novamente, com a ajuda ali, inclusive, do Arima, né, que trabalhava para a Vi, e os experimentos continuam e ela é transformada em um núcleo. Supostamente morre ali. Pelo menos só fica a sua essência em um núcleo que é colocado dentro do Furuta. E quando o Kaneki se transforma em Dragon, que ele vai engolindo a galera toda do Esquadrão Oga e o que tá no seu caminho, humanos, Ghouls, o que for, ele pega um pedacinho do Furuta e justamente engole este núcleo da Arise, que com uma produção muito rápida, uma multiplicação muito rápida das células RC desse núcleo, aí teria configurado e refeito Arise daquele jeito que a gente viu. Não exatamente como ela era antes, não exatamente consciente, perfeitamente consciente pelo menos, embora no mangá, de qualquer forma, quando o Kaneki vai e parte para eliminá-la, ela tem uma reação, existe todo um diálogo e uma situação que não aconteceu no anime. Então, no mangá, ela, aquela figura final, é basicamente uma reprodução acelerada, produzida pelo Dragon, transformada em núcleo, um núcleo ativo a partir de um núcleo criado pelo Dr. Kano, que estava preservando Arise puramente para experimentos. No anime, a gente pode considerar que ela também foi capturada, que ela também foi utilizada para experimentos. Também fica meio implícito que ela fugiu, porque mesmo que tenha passado batido, Tsuneyoshi fala com o Arima e Furuta que eles precisam achar Arise em determinado momento, então você entende que ela deve ter fugido, deve ter sumido, mas fica meio esquisito que a gente não sabe se isso é flashback ou não, vendo só o anime, mas tá, eles botaram essa cena lá, recapturaram ela então, já que a gente vê que depois ela está numa redoma, numa cúpula ali, e no anime ela ficou então preservada naquilo, e aquela cúpula foi colocada então no subsolo, em algum local que de qualquer forma o Dragon do Kaneki, quando foi engolindo tudo, também a engoliu e ganhou então o segundo núcleo ativo para além do seu próprio corpo. Kaneki era um núcleo, Rise era outro. No fim, o efeito é a mesma coisa, tá? É só pra vocês entenderem que realmente a Rise continuou viva durante algum tempo. O anime só não incluiu várias dessas indas e vindas informações e por isso no final ele acabou deixando meio que sem explicar. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender, lembrando, mais uma vez, se vocês quiserem vídeo extra com perguntas e respostas de Tokyo Ghoul, vai deixando perguntas aqui embaixo, já me segue no Instagram, porque eu não sei se eu vou pegar aqui ou lá, é xgabi Xavier, caso você queira, mas falem se vocês querem esse vídeo extra, beleza? O Kaneki acabando com esse núcleo, a nova produção daquelas criaturas acabou. Então eles resolvem, mas essas criaturas continuaram existindo, pelo menos aquelas que já estavam liberadas. Mas o problema do Dragon, toda aquela questão, acabou.
O Kaneki consegue sair de lá, mesmo quase se afogando, com a ajuda do Ayato, que estava no subterrâneo junto com ele, e a gente tem de fato esse time skip de 6 anos. Mas o anime teve uma boa escolha, porque foi um episódio que trouxe um final bonito. Ele trabalhou com os personagens que ele focou mais, então ele não pensou assim, eu vou dar resumo de pessoas que eu mal citei, o que teria de fato sido uma escolha ruim. E ele trouxe bastante da beleza. Não foi uma animação incrível, nem a luta do Furuta com o Kaneki teve uma animação incrível. Eles não trouxeram tantas explicações, mas eles conseguiram ter um momento de maior tensão, de maior agitação, uma conclusão e uma finalização que, diferente do que muitos pensavam, inclusive na época que o mangá foi finalizado, foi feliz. Foi positivo, trouxe mensagens positivas. E eu acho, de fato, que o mangá foi terminado nas pressas, mas eu acredito que o objetivo de Tokyo Ghoul, principalmente em Tokyo Ghoul Rei, isso ficou muito claro, era trazer mensagens sobre tudo. Antes e acima de lutas, de sangue, de mortes e de problemas de atritos corporais, físicos, essas mensagens eram muito mais importantes. Ghouls e humanos conseguiram viver em paz? Sim, na medida do possível, sim. Por quê? Porque uma nova organização surgiu após a queda do CCG. E não era uma organização só de humanos, nem uma organização só de Ghouls, como a gente tinha CCG e Aogiri. Uma organização que tinha pessoas que eram do CCG, que tinham pessoas que foram da Aogiri, trabalhando junto para manter a estabilidade e a ordem. Conseguir, inclusive, acabar com aquelas criaturas que sobraram, que eram liberadas pelo núcleo e podiam liberar substâncias tóxicas. Elas iam sendo combatidas, cuidar, por exemplo, de crianças órfãs, isso a Hinami cuidou bastante, tomou bastante conta desse lado, como ela sempre se preocupou, e cada um teve uma função diferente, e o que mudou principalmente foi a mentalidade. Os humanos entendendo que Ghouls têm família, têm importância, têm sentimentos, não são apenas necessariamente só monstros. E Ghouls entendendo que se eles querem viver sem serem caçados, eles precisam talvez se adequarem, não saírem caçando humanos quando eles quiserem, porque eles querem. Não. Os estudos da Kimi continuaram avançando, tanto em relação ao que ela pesquisou da estrutura do Dragon, que como o Dr. Kanou já imaginava era mesmo importante e ajudou a trazer curas medicinais muito importantes, como por exemplo a cura para a doença da irmã do Shirazo, que depois a Saiko estava. Por isso vocês veem a irmã do Shirazo lá no túmulo dele, já que eles encontraram finalmente os seus restos corporais que tinham sido usados também pelo Dr. Kanou. E além desses avanços na pesquisa e na ciência para a cura de doenças, ela também estava estudando formas de alimentar os Ghouls com carnes, comidas artificiais que não fossem tão intragáveis, com um sabor tão terrível para os Ghouls. E aí, se os Ghouls aceitam, eles querem se adaptar a essa realidade, eles começam a consumir esse tipo de comida, que com os estudos fica implícito de que avançariam cada vez mais, conseguiriam algo mais saboroso cada vez mais, e aí eles vão conseguindo conviver numa paz. Mas então todos os Ghouls pararam de atacar? Não. Na nossa sociedade nós temos assassinos, ladrões e pessoas ruins, corruptas. Obviamente isso também continua com Ghouls. Ainda existem Ghouls que vão querer matar e caçar e serem assassinos e deixar as coisas desordenadas como eram os palhaços. Isso continua, mas agora eles estão sendo combatidos por uma organização que tem Ghouls e humanos, porque ambos querem manter a paz, ambos querem coexistir sem precisar pensar na eliminação de um ou de outro. O sonho do Kaneki, do Arima, da Eto realmente aconteceu, mas o Kaneki foi aquele que ficou vivo para contar a história. Porque a Eto, assim como no mangá, fica assim no ar se ela viveu ou não. No anime fica mais claro que ela teria morrido mesmo, já que nem a cabeça dela volta, aparece como acontece no mangá, mas Arima se sacrificou, por exemplo, para algo que deu certo. E o Kaneki finalmente teve um descanso. Lutou tanto, passou por tantas coisas, mas finalmente ele teve um descanso, uma família, uma filha. A gente vê o Yomo super tia lá brincando com a sobrinha, e todos os outros que visitavam o Anteiko Café agora também fazem parte de uma grande família juntos. A Yato e Hinami, a gente vê que Ghouls casaram, tiveram muitos filhos, não precisam mais necessariamente se esconder, não precisam mais necessariamente brigar, e não é porque foi um final feliz, preguiçoso. Eu realmente
realmente acho, especialmente lendo o mangá, que a mensagem que tá por trás disso tudo é muito mais importante. Os vilões não eram ghouls ou humanos. Os vilões eram seres, pessoas que só pensavam neles mesmos, que conduziam uma sociedade, uma organização apenas para o próprio benefício. No fim, tudo deu certo. É um anime que teve muitos altos e baixos. A primeira temporada eu acho que é o que mais tem unanimidade de que tem muitas qualidades. Mas a segunda temporada se perdeu bastante em relação ao mangá, embora muitas pessoas gostem apesar disso. Tokyo Ghoul começou acelerado, mas nem tanto. A segunda parte, a primeira metade, é uma loucura. Eu realmente tentei ajudar aqui com os vídeos, que a maioria tá oculta por causa do strike, espero que logo em breve eu volte com eles pro canal. Mas a partir da metade dessa última temporada eu acho que se estabilizou um pouco, faltou muita informação. Novamente, deixem dúvidas se vocês tiverem muitas, mas finalizou dentro do possível bem. Acho que quem gosta muito dessa história pode ter se emocionado, teve um bom clima, eles usaram trilha sonora de novo da primeira temporada e não foi um desastre. Quando eu comecei a assistir essa temporada, eu sinceramente achei que eles iriam finalizar de uma forma bem mais confusa, bem pior. Muitas pessoas já esperam um Tokyo Ghoul Brotherhood, eu não sei quando isso vai acontecer, quando vai ter alguma intenção ou vontade de algum estúdio maior de produzir isso, mas o que temos agora pela Pierrot é esta versão. Eu quero saber o que você achou, o que você sentiu, se você também achou que eles tiveram muitos altos e baixos. Nessa temporada foram muitos mais baixos do que altos, mas no fim das contas eles conseguiram finalizar de alguma forma minimamente satisfatória. Você achou isso? Você não concorda comigo? Você discorda de tudo? Eu quero saber da sua opinião. Deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e eu sei, esse vídeo vai ser bem corrido pelo lugar, pelo tempo, mas se vocês quiserem mais outro vídeo extra, é só vocês pedirem, quem sabe não fique para o ano que vem. A gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!